Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no vestibular online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, você que nos acompanha pelo Potiguar Notícias, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela 91.9 FM, você que nos acompanha pela TV digital do portal Potiguar Notícias. O nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Você já sabe, para acompanhar o Jornal Potiguar Notícias, você acessa as redes sociais do Potiguar Notícias e também a PNTV. Começamos sempre mandando um abraço muito forte a você que nos dá uma carona no seu carro, você que nos acompanha pelo rádio. São 17 emissoras de rádio no Rio Grande do Norte que transmitem o Potiguar Notícias. A todos vocês o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. No programa Potiguar Notícias de hoje, nós vamos conversar com a enfermeira Irla Paiva. Ela é candidata a conselheira do COREM. A eleição do COREM, que é o Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Norte, acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro. Então, você que é profissional de enfermagem no Rio Grande do Norte, fique atento. Já já, Irla Paiva vai conversar conosco. No programa de hoje também tem uma pegada cultural, uma pegada musical. Estará conosco Pedro Ruas, que é cantor e compositor. Ele não nasceu no Rio Grande do Norte, mas mora em Natal, já é considerado potiguar, é considerado natalense, e ele vai falar um pouco do seu trabalho aqui, o lançamento de Máquina do Tempo,
contexto de produções durante a pandemia. Os artistas produziram muito durante essa pandemia, estão produzindo muito durante a pandemia. E estão entre as pessoas que tiveram a sua limitação no seu trabalho, não na produção, mas no que diz respeito a mostrar o seu trabalho. Daí surgiram diversos tipos de live, muitos tipos de live, mostrando o trabalho dos cantores. Isso a gente pôde comprovar, inclusive isso começou na internet, está chegando já, invadindo também as TVs abertas. Então já nós vamos conversar com Irla Paiva. Nós antes gostaríamos de mandar um abraço aqui e registrar para você que gosta de uma boa leitura os colunistas do Portal de Notícias do Rio Grande do Norte. Dr. Evandro de Oliveira Borges tem um texto semanal aqui no Potiguar Notícias, falando de cidadania. Direto de Portugal, Lidiana Borges. Bia Crispim escreve sobre cidadania, LGBT. Professor Wellington Duarte, da UFRN, escreve sobre política. Então, o professor Adesson Barros escreve sobre o mundo da contabilidade. E tem muito mais gente boa aqui. Telto Mais, pela literatura. Alfredo Neves escreve sobre artes plásticas. Ele também é um bom poeta. Claudino Leite fala do mundo evangélico. Daniel Costa fala sobre política, ele que é advogado. Ana Paula Campos, um abraço para Ana Paula Campos, ela fala sobre a questão do racismo, do feminismo negro. Então, tem vários tipos de textos, várias pegadas interessantes que você pode conferir no www.potiguarnoticias.com.br. E o assunto do dia, meus caros, além de pandemia, é a eleição nos Estados Unidos, né? As pesquisas mostram que Joe Biden continua à frente, né? Mas Trump está reagindo, né? O Biden é do democrata e o Trump dos republicanos. A eleição dos Estados Unidos é um tanto quanto diferente do Brasil, né? Às vezes o candidato com maior número de votos dos eleitores dentro do eleitorado, ele não é necessariamente aquele candidato que tem um maior número de delegados. E daí uma confusão. Na eleição de Hillary Clinton, você pôde observar isso, não é? Onde a Hillary teve uma maior quantidade de votos junto à população, mas perdeu, não é? Mas terminou perdendo a eleição para Trump. Olha, como eu disse a vocês, no segundo bloco nós vamos conversar com Pedro Ruas, tá certo? Mas neste primeiro bloco eu quero cumprimentar a enfermeira Irla Paiva, que é candidata a conselheira do COREN, que é o Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Norte, e ela está pela Chapa 1, na qual está também Silvia Helena. Olá, Irla, tudo bem? Você me ouve? Olá, Irla. Perdão, eu acho que eu não lhe ouvi. Gostaria de saber se você está me ouvindo. Tudo bem? Eu estou ouvindo. Você? Ah, que maravilha. Tudo bem com você? Ótimo. Boa tarde. É uma alegria voltar a falar com você. Irla Paiva, por que você decidiu participar desta eleição que acontece nos dias 8 e 9 de novembro, de forma virtual, do Conselho de Enfermagem? O que lhe motivou a entrar e participar pela Chapa 1? Então, Pinto Júnior, cansada de escutar, e acredito que seja o pensamento da maioria da nossa categoria, né? A gente entra na faculdade já escutando a famosa frase: o COREN não faz nada. E aí, aquele famoso mindset fixo, né? Que a gente vai escutando e vai tomando como verdade. Quando eu fui convidada a participar da Chapa 1, por Silvia Helena e Jorge, de início eu já descartei, né, a possibilidade. E aí, voltando a pensar, refleti um pouco, eu fiz: e por que não participar? Se a gente diz tanto que o COREN não faz nada, mas quem é o COREN? Sou eu, né? O COREN, ele é composto pela enfermagem. Então, se a gente, né, não decidir mudar essa história, fazer por onde, que já teve o início, né, nessa gestão atual, e aí mais na frente eu vou falar o porquê está na Chapa 1, né, pela experiência que eu tive
com a atual gestão, né, na pessoa de Silvia Helena e de Jorge, foi isso que me fez eu me identifiquei com essa chapa, né? Chapa 1. Não foi por acaso que eu escolhi a chapa 1, porque realmente eu me identifiquei com os componentes dessa chapa. E isso me fez dizer meu sim. E esse sim, a senhora disse que se identificou. Quais foram os principais elementos, os principais motivos, as principais razões que levou a esta identificação? Então, eu estou na gestão de enfermagem há quase 4 anos. E o ano passado, eu passei por 2 situações. Então, assim, o que eu vou falar aqui foi algo que aconteceu comigo, né? Não é um fato que alguém me falou. Aconteceu realmente comigo. E em 2 situações que eu precisei do conselho, na primeira vez foi no momento de greve, que a enfermagem entrou, e eu nunca tinha passado, enquanto gestão, eu nunca tinha passado por um momento desse. E quem é da enfermagem sabe o quanto é delicado, né, esse momento de greve. Então, eu liguei para o meu conselho, né, e aí eu disse, quem é que pode me salvar nesse momento? Quem é que pode me direcionar? Então, vou ligar para o meu conselho, né, que rege a minha profissão. Consegui o telefone de Silvia Helena, né, presidente do conselho. Ela não atendeu no momento que liguei. E, para minha surpresa, eu liguei tipo à tarde, quando foi umas 10 horas da noite, eu recebo uma ligação. E assim, eu fiquei de queixo caído, quando ela se identificou e disse que no momento estava em reunião, mas que não podia deixar de me retornar. Ela não me conhecia. Ela sabia que eu estava na coordenação da enfermagem de uma UPA. E assim, ela falou comigo às 10 horas da noite, como se fosse 8 horas da manhã. Aquilo ali, assim, me encantou, porque é essa enfermagem que eu acredito. A capacidade de trabalho, né? Nessa enfermagem acolhedora, que é responsável, né? Que, assim, que tem como missão realmente fazer algo pela nossa profissão. E esse foi o primeiro momento que eu, né, tive a chance de conversar com Silvia Helena, e ela realmente, assim, o que ela não sabia responder na hora, ela disse, não se preocupe, que estarei retornando para você. Então, assim, uma presidente, né, chegar e ligar às 10 horas da noite para uma profissional que ela nunca viu na vida, fosse uma amiga, enfim, pronto, primeiro momento. Segundo momento, agora em plena pandemia, né, assim, a gente em estado de pressão absoluta, porque coordenar uma UPA nesse momento foi muito delicado, mas também muito prazeroso. E aí eu passei por uma situação muito delicada, enquanto gestão. Silvia Helena, logo que ficou sabendo do que eu passei, ela me procurou. E aí ela ligou e disse, eu quero você aqui no conselho para conversar comigo sobre essa situação. E simplesmente eu fui acolhida de uma forma que me deixou assim, totalmente comovida, e foi o que me fez continuar na gestão. Porque naquele momento eu estava para desistir da minha grande missão, que era liderar pessoas da enfermagem. E quando Silvia Helena e Jorge abriram a sala deles para me acolher, foi uma manhã, Pinto Júnior. Não sei, nem lembro quanto tempo de conversa, mas foi assim, uma manhã, eu abrindo meu coração sobre algo realmente muito importante, né, que aconteceu e que estava mexendo muito com toda a enfermagem daquela instituição, e simplesmente ela e Jorge assim, me deram um apoio, uma força. Eu pensando em desistir, Jorge virou para mim e disse, você não vai desistir, porque a enfermagem precisa de pessoas como você. E isso, pronto, isso foi o pontapé que eu realmente assim, precisava para continuar, né? E dali, hoje eu já coordeno outro serviço e continuo com a minha missão. Então, foi acreditando nesse acolhimento, que é o que eu trabalho no meu dia a dia, né? Acreditando nesse acolhimento do Corém, foi que eu aceitei o convite da Chapa 1.
A gente sempre ouvia falar, Irla, numa fama que tinha antes o Corém, desse distanciamento, né, entre a instituição e os profissionais. Uma das justificativas, sempre que a gente entrevista a presidente, ela traz essa fala, que é a preocupação de aproximar a instituição dos profissionais que estão na ponta. Além desse seu exemplo, você tem outros exemplos de como isso acontece na atual gestão? Nas várias visitas que a gente fez, né, o carinho, da forma que eu fui em vários lugares com ela, né, com Silvia Helena, então eu realmente vi o quanto ela é querida, né, o quanto ela é abraçada, e assim, eu tive numa determinada instituição que foi do diretor da instituição à coordenadora de enfermagem, que, assim, o diretor, foi até engraçado, assim, o diretor médico disse, eu posso votar também? Porque se eu pudesse, eu votaria. Porque eles conseguiram um aumento do número de profissionais daquela instituição graças à intervenção dela, né, de Silvia, junto com a atual gestão. Então, assim, e vários outros lugares, né, esse foi um exemplo, mas vários outros lugares. Quais são os principais pontos dentro da proposta da chapa que a senhora está, que é a chapa 1, quais são os principais pontos que a senhora destaca como fundamentais, como não pode deixar de acontecer na gestão do Corém? Pronto, então eles já começaram essa aproximação, né? E aí, como a gente ganhou uma nova sede, que também, assim, para quem é da enfermagem, sabe o que eu estou falando, a importância que é a gente ganhar uma casa nova, uma casa ampliada, com biblioteca, com condições de receber os nossos profissionais. Então, assim, uma das principais propostas nessa questão do acolhimento, como a gente falou, mas não só o acolhimento dos profissionais nos locais de trabalho, é realmente estruturar nossa casa, nossa sede, para recebê-los da melhor forma possível. Outro ponto importantíssimo, a união dos nossos profissionais que trabalham dentro do Corém. Nós temos a fiscalização, os conselheiros, né, que aí, no caso, estarão entrando novos conselheiros agora, né, a partir do dia 1º de janeiro, né, mas vai ser determinado pelas eleições do dia 8 de novembro. Então, novos conselheiros, nós temos a fiscalização e nós temos os profissionais que trabalham na instituição. É necessário essa união, que todos tenham a mesma missão, o mesmo propósito, para que a gente chegue realmente num trabalho de excelência. E é nisso que a gente acredita, trabalhando dessa forma de liderança, né, que a gente vai fazer pela enfermagem. Você que trabalha na UPA, trabalha na ponta, sentindo, né, assim, de perto a dor dos pacientes, as dificuldades que toda gestão apresenta, independente de momento de crise, mas fica muito mais nítidas nesses momentos de crise. Qual foi a lição que ficou para a enfermagem, na sua opinião, da pandemia? Então, vou falar bem da minha situação, né? Porque a gente, uma UPA, né? Nós tínhamos 120 profissionais lá, e o que ficou para a gente, em especial? A força da união. Nós, profissionais, nos unimos de uma forma onde um segurava a mão do outro, e isso nos dava força. Quando eu pensava em cair, o meu colega do lado estava levantando minha mão. Epa, não, vamos juntos. Então, essa força, essa união dos profissionais para poder combater a situação que a gente viveu, né? Todas as nossas dificuldades, isso nos fortalecia muito. Então, para mim, o maior legado vai ser essa questão da união da categoria, nos fortalecendo. Irla Paiva, o que eu não lhe perguntei, que a senhora acha importante dizer para os nossos ouvintes, quem está nos ouvindo pelo rádio, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Potiguar Notícias,
o que eu não perguntei que a senhora gostaria de falar a respeito das eleições do Corém, da eleição do Corém, que acontece dia 8 e 9 de novembro pela internet, não é isso? Isso, então, está bem pertinho, né? Já é próximo domingo. Eu acho de extrema necessidade que nós, né, a nossa categoria, ela vote consciente. Então, a gente precisa conhecer os nossos candidatos, assim como em qualquer outra eleição. A gente precisa saber em quem estamos votando. Então, eu convido a todos que entrem na nossa página do Instagram, né, @enfermagem-vota-chapa1. Lá tem todos os nossos componentes, nomes, mini currículos. Então, assim, eu acho extremamente importante esse conhecimento. O que cada um dos nossos profissionais, dos nossos candidatos, representam para a enfermagem. E não esquecer de tirar a senha. Muito importante, porque, assim, se a gente deixar para a última hora, pode ser que tenha algum problema. Então, entrem com antecedência no site votaenfermagem.org.br. Lá a gente tira a senha de forma antecipada e no dia 8, né, dia 8 de novembro, a partir das 8 horas, votamos com essa senha. É importante estar em dia, né? É obrigatório estar em dia com o Corém, não é? Para votar? Isso. Mas, assim, no caso, para poder regularizar essa situação, foi dado um prazo até 8 de outubro, né? Então, hoje não seria mais possível. Sim. Porém, a partir do dia 9 de novembro, teremos 60 dias. Quem não, por algum motivo, não pôde votar, deverá entrar no site para justificar o porquê de não ter votado. Perfeito. Irla Paiva, que é enfermeira e também candidata a conselheira do Corém pela Chapa 1, queria agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado a Irla Paiva. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já a gente vai falar de cultura, vamos falar de música, vamos conversar com Pedro Ruas. O intervalo é pequeno, a gente já volta. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no Vestibular Online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque.
no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. De volta ao Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando aqui o repórter Pinto Júnior, abraçando a você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha também pelo rádio, pela PNTV, a TV digital do portal Potiguar Notícias. No bloco anterior nós conversamos com Irla Paiva, que é enfermeira e candidata a conselheira do COREM. A eleição do COREM, que é o Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Norte, acontece nos próximos dias 8 e 9 de novembro. Muito obrigado por continuar conosco. Agora nós vamos falar de cultura, nós vamos falar de arte, nós vamos falar de música. Está conosco o cantor e escritor Pedro Ruas. Olá, Pedro, você me ouve? Olá, Pinto Júnior. Olá, espectadores do Potiguar Notícias. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, meu caro. Eu gostaria de começar a nossa conversa justamente perguntando como é que foi para você a produção artística nesse tempo de pandemia, onde os músicos, principalmente, perderam aquele contato, aquele momento mágico que é o encontro com o público, que é o encontro com a sua plateia, com as pessoas que gostam de cantar a sua música. E, ao mesmo tempo, alguns músicos e escritores com quem eu conversei transformaram também, ganharam uma outra dimensão no que diz respeito à sua produção artística. Como é que foi para você esse processo? Como é que está sendo ainda, visto que ainda não temos vacina? A pandemia exigiu da gente uma responsabilidade de pensar a realidade, de pensar a nossa própria arte, né, de uma maneira diferente. Então, no meu caso, foi um período de muita efervescência, estar em casa, só com os meus pensamentos, isolado das minhas próprias dores, mas conectado com o mundo, fez com que artistas pensassem a sua produção com um olhar muito mais abrangente também, né? A gente perde o palco, como você falou, mas a gente invade as redes numa troca e numa conexão muito intensa com as pessoas que nos assistem através de telinhas como essa, né? Então, nesse processo, durante a quarentena, foi um período em que eu acabei criando muito, é um período, né? Onde a gente foi se reinventando, pensando que formatos poderiam estar sendo utilizados para a gente criar. E o clipe de Máquina do Tempo, que é a música sobre o qual nós conversamos hoje aqui, reflete exatamente isso. Máquina do Tempo, como é que você chegou a este título? Máquina do Tempo é uma música que reflete essa nossa realidade política conturbada, onde a gente sente que o passado está se encaminhando para o presente, em que a gente vê discussões e ataques que a gente não consideraria que estaríamos vivendo em pleno 2020, né? Então, essa máquina do tempo toda reflete isso, esse embate entre presente e passado que a gente vivencia agora, né? Essa ideia de um país moderno, mas que abraça também a sua própria arcaicidade. Então, fascismo e vários outros temas políticos acabam se misturando nessa música. E esse tema que você falou, nós achávamos, grande parte da população achava que era algo superado, algo que tinha ficado morrido, sendo derrotado na Segunda Guerra Mundial, mas parece que não é bem assim, não é? Não é bem assim. A música foi criada logo após as eleições de 2018. Foi um momento em que evidenciou
bastante de que maneira os discursos de ódio se instalaram no Brasil, né, de ataques constantes à comunidade LGBTQIA+, por exemplo, ao ataque às mulheres. Hoje a gente viu isso acontecendo de uma maneira muito forte com esse caso da Mari Ferrer, em que o juiz disse que se tratava de um estupro culposo, né? Então, quando a gente vê todas essas atrocidades acontecendo no país, não tem como se sentir incomodado, injustiçado. E a arte, ela surge nesses espaços de embate para nos fortalecer. E Máquina do Tempo, ela dialoga com isso também, né? O refrão da música é justamente sobre expressar o que você sente, é sobre mostrar quem você é, não se reprimir diante do medo. Você poderia dar uma palhinha dessa música pra gente? Tem claro, como? Claro. Então vamos lá, Máquina do Tempo com Pedro Ruas. Quem desviou essa maldita máquina do tempo? Só vejo a gente regressar passado adentro. A dinossauro na rua desfilar. Falsos messias anunciam caos popular. E desse jeito não sei se eu aguento. Tô por um trige explodir e virar vento. Virar vento. Anda, beija e ama. Seja e se exclama. Não deixa o medo te calar. Bom, essa é a palhinha e a gente continua nesse não deixa o medo te calar, que é a mensagem mesmo que a gente quer deixar, né? Em tempos de ódio, é ousadia má e que a gente siga fortalecido, se colocando politicamente, mostrando quem nós somos e amando. Amor é a resposta para muito do ódio que a gente vivencia diariamente. Você agora me fez lembrar o Mia Couto, ele tem uma frase, num texto, onde ele diz que a gente não deve fazer nada eternamente, não deve fazer eternamente a mesma coisa, a não ser amar. Claro, claro. Amor é a resposta, né? Amor amacia. É tanto que esse foi um dos objetivos por trás de escrever essa música. Ela é uma música que ela é muito direta em termos do que ela está criticando e questionando politicamente, mas ela vem nesse abraço, vem nessa carícia com quem está ouvindo, porque o amor é o tema universal, o amor é o que nos conecta, o amor é o que nos liga. Então é isso. Amem muito. Que bacana. Olha, e quando você fala em amor, amor é uma palavra que tem muitas dimensões, né? Claro. Eu acho que se a gente se colocar, por exemplo, nesse tempo de pandemia, quando a gente usa a máscara, respeita os protocolos, não permite ser contaminado pela Covid e não passa isso adiante, quando você se coloca no lugar do outro, é um gesto de amor, né? Acho que quando, por exemplo, né, você citou um tema que é realmente muito importante, que é essa questão da violência contra a mulher, sim, contra o LGBT, enfim, quando as pessoas se colocam, as pessoas que amam não agridem, né? As pessoas que amam não agridem. Então, o amor é, de fato, o grande escudo para poder, inclusive, respeitar a opinião do outro, não é isso, Pedro? Claro, é sempre um processo de empatia. E a empatia é justamente olhar com carinho o outro, né? Meus pais, eles são artistas de rua e eles têm um movimento chamado Escambo. Tem não, porque quando se trata de um movimento de cultura popular, é tudo partilha, né? Eles fazem parte desse movimento chamado Escambo, que nasce no Rio Grande do Norte, na cidade de Janduís. E temos uma música, uma cantiga que sempre fala assim: cuidar do outro é cuidar de mim. E a pandemia revelou isso, né? É sobre o cuidado que a gente tem com a gente mesmo, que se reflete em como todo mundo se percebe e se materializa de fato, né? Quando eu cuido de mim, quando eu sigo os protocolos de segurança sanitária, eu estou cuidando do outro, eu estou evitando que o vírus se espalhe. Empatia é isso, né? Você é jovem, por exemplo, um recado para os jovens, eu tenho visto muitos jovens na rua, sem utilizar máscara, indo para festas. Gente, esse não é o momento. Encontrar outras formas de diversão, encontrar outras maneiras de se relacionar com o outro foi um dos dilemas e uma das tarefinhas de casa que a pandemia nos trouxe. Então, vamos cuidar disso, vamos prestar mais atenção, vamos ser mais empáticos para uma realidade que ainda é concreta.
Quais são, Pedro Ruas, as suas principais influências na música? Essa é difícil, viu, Pinto Júnior? Enquanto um artista, eu me considero um artista pop, então o artista pop está pegando referência de tudo que você possa imaginar, né? Uma referência muito forte é o meu próprio sotaque potiguar. Eu nasço em Mossoró, cresço minha vida toda entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. São as minhas duas casas, é tanto que eu me considero pote-cearense, né? E eu acho que ouvir o sotaque potiguar, incorporar o sotaque potiguar à minha música, é algo que me marca muito artisticamente. Mas dentro da música a gente pode citar nomes incríveis. Ney Matogrosso me influencia bastante, Belchior, Bethânia, artistas nordestinos da nova cena a gente pode citar também Potiguara Bardo, Luísa e os Alquimistas, nomes natalenses, né, que são muito fortes e muito bonitos, além de nomes internacionais. Que bacana. Recentemente aqui nós criamos um projeto na PNTV, Música na PNTV, e nós tivemos duas participações, dois momentos muito bacanas que cada vez que a gente ouve o artista do Rio Grande do Norte, a gente às vezes não presta atenção na grandeza. Por exemplo, a apresentação de Carlos Zenz foi algo muito bonito, algo grande, que você vê Carlos Zenz e assiste apresentações de artistas nacionais, chamados nacionais, e não vê diferença do ponto de vista da qualidade. Pelo contrário, quando vê, é uma diferença positiva no que diz respeito a ouvir o nosso sotaque, do qual você fala, a ouvir o eco da nossa cultura. E um outro momento muito bacana foi com o Alisson Rasta, com uma pegada de reggae sensacional. Que eu digo, meu Deus, esse cara está pronto para acontecer a nível de planeta. Eu tenho essa sensação para ficar em dois artistas do Rio Grande do Norte. Você percebe isso, né? Que você vive nesse meio, que você tem muitos colegas, assim como você, com um grande talento. Claro, né? E a gente percebe muito que, inclusive nacionalmente, cada vez mais a gente percebe como reconhecida uma identidade potiguar. Nos últimos anos a gente viu bandas e artistas potiguares alcançando espaços de reconhecimento nacional e viajando. Por exemplo, eu fui selecionado com uma música minha no ano passado para tocar no festival Décio Santos da Canção. Era um concurso de composições e eu consegui representar, fui o único artista do Rio Grande do Norte participando lá na Bahia, Juazeiro da Bahia. Se vê alguém da Bahia ouvindo, um beijo grande. E assim que eu terminei minha apresentação, estava caminhando por entre a plateia e algumas pessoas me abordaram justamente para falar disso. Nossa, eu senti assim o sotaque potiguar, eu pude reconhecer que você era do Rio Grande do Norte. Então isso é muito bonito, né? É muito bonito perceber que essa arte potiguar, ela cada vez mais se fortalece dentro desse reconhecimento de Brasil. E fica também um recado para os potiguares. Artistas conseguem perceber isso de uma maneira muito clara, que é uma validação da qualidade do que é feito no Rio Grande do Norte pelos potiguares apenas quando pessoas de outras partes do país reconhecem isso. Eu acho que a gente pode ser mais independente no que se refere ao apreço que a gente tem com a nossa cultura, sem esperar que as pessoas lá de fora deem o joinha, deem o like, para a gente começar a apreciar, né? Acho que isso é muito importante estar falando também. Perfeito. Você também gosta de literatura, né? E quase eu queria aproveitar essa mesma pergunta que eu fiz em relação à música, em relação às letras. Quem é que você gosta de ler? Quem são suas influências na literatura? Sim, eu sou escritor também. O meu primeiro livro, chamado Enquanto Eu Não Te Encontro, ele foi publicado de forma independente na Amazon em março de 2020, na pandemia também. Foi muita coisa acontecendo na pandemia, inclusive o lançamento desse livro. Ele é um livro que se passa em Natal, na Natal de 2015, com um protagonista que vem de uma cidade fictícia lá no Seridó. E o livro ele teve os direitos de publicação comprados pela Companhia das Letras, após eu vencer um concurso da editora, e vai ser publicado pelo selo Jovem da Companhia das Letras no próximo ano. Então as minhas referências são bem jovens. Eu fui aluno do IFRN Campus Macau,
e no IFRN Campus Macau a gente criou um projeto de extensão que depois se espalhou pelo Rio Grande do Norte, chamado Clube do Livro. E o Clube do Livro, a gente tentava dialogar efetivamente com os alunos do IFRN, trazendo obras que eles leriam. Então, desde Harry Potter a outros títulos mais jovens, que são obras que me inspiram bastante. E aí, nesse sentido de inspirações, né, eu tenho lido muita literatura independente nacional, tem muita gente publicando de forma independente agora, temos mais meios de estar produzindo e entregando essas produções para o mundo, então é bem bacana. E em 2021, espero voltar aqui no programa, hein, Pinto, para falar sobre esse livro que deve estar saindo, quero fazer muita coisa massa. Olha, mas sobre esse livro eu fiquei sabendo que você tem uma música sobre o livro, é verdade? É verdade. A gente pode ouvir um pedacinho? Pode. Quer que eu cante de novo? Quer que dê outra palhinha? Vamos lá, por favor. Enquanto eu não te encontro, sei que ainda vai chegar o momento da gente se amar. Enquanto eu não te encontro, sei que ainda vai chegar o momento da gente se amar. Eu não sei quem é você, onde, quando ou porquê, mas não vejo a hora de te ver. E aí essa música, ela surge justamente para divulgar o livro, né? Enquanto artista independente, a gente tem que estar sempre bolando 1 milhão de ideias. E aí eu pensei, a gente tem sempre trilhas sonoras para filmes, para séries, mas a gente não tem trilhas sonoras para livros. E aí eu compus essa música e lancei ela junto com um livro em março de 2020. Está sendo uma música que está tendo um resultado muito bom. A gente já está com mais de 20 mil reproduções no Spotify, segue crescendo. E foi interessante porque nesse momento de isolamento, né, a música se chama Enquanto Eu Não Te Encontro, não foi nada proposital, mas serviu para muitas pessoas tentarem se conectar. Amigos enviavam a música para outros amigos, dizendo Enquanto Eu Não Te Encontro, fico só imaginando o momento que a gente vai se encontrar, que a gente vai poder se abraçar do jeito que a gente gosta. Olha, outro dia eu estava conversando com uma técnica de um instituto de pesquisa e ela me dizia que em uma das pesquisas mostrou que entre os principais, entre os desejos pós-pandemia, estava o abraço. Ou seja, as pessoas estão com saudade do abraço. Necessitadas do aconchego, né? Desse calor humano, do toque, do conforto que o outro nos traz. Olha, você, de repente, você inovou aí fazendo a música, a trilha sonora do livro. Quem sabe o livro vira série, vira filme. É o que eu tô sonhando. Já tem a música, né? A trilha sonora já está desenhada aí, um caminho. Exato. E além dessa música, quando o livro for lançado, isso aqui, ó, é para vocês, é exclusiva. A gente vai cobrar a sua presença aqui. Vai ter uma trilha sonora completa, mais 3 músicas originais para divulgar o livro, né? A gente tem que estar se desdobrando para fazer esses materiais chegando em mais pessoas. E a música conectada com a literatura amplia esse espaço de contato com ouvintes, contato com leitores, contato com telespectadores, enfim. Perfeitamente. Além do lançamento do ano para o ano de 2021, que já está mais ou menos desenhado, né, pelo que você acaba de nos dizer, quais são os outros projetos? Quais são outros projetos que estão planejados para o ano que vem? A gente ainda tem mais um projeto para 2020. Vai ser a última música que a gente vai estar lançando esse ano. Essa música se chama Tocando o Coração. E é uma participação minha numa música do talentosíssimo cantor e compositor potiguar Tiago Terras, conhecido em Natal como Tiago Landeira, assume esse novo pseudônimo e começa essa nova fase da sua carreira musical agora. E no dia 13 a gente está lançando essa música, é uma música que também reflete esse contexto de pandemia, do isolamento. Estou bem animado. Em 2021 a gente vai ter umas musiquinhas também mais para cima. Logo no início do ano tem uma pegada mais carnavalesca. Tem uma participação de uma música com um cantor de São Paulo chamado Victor Cavalcante, que a gente está produzindo por agora. Tem mais uma ruma de coisa para acontecer. Segundo semestre de 2021 tem um álbum.
Então a gente está produzindo bastante na quarentena, tudo à distância, cada um na sua telinha, todo mundo no Zoom e alinhando as ideias. Que bacana. Eu gostaria de lhe perguntar como é o seu processo criativo, como é que você compõe, como é que você tem uma hora para isso, ou vem um insight e você começa a trabalhar, é mais de noite, nas madrugadas, ou é durante o dia, você tem uma agenda ou não? Como é que se dá esse processo criativo? Olha, o processo criativo ele é um processo bem fluido. Eu realmente deixo acontecer bastante, mas eu sou uma pessoa muito frenética. Durante essa quarentena, só para você ter uma noção, a gente chegou a produzir mais de 25 instrumentais. Eu e meu produtor, chamado Dogman, ela é lá do interior de Pernambuco, e a gente se conheceu através das redes e a gente está movimentando bastante. Então, assim, ele faz um beat, né? Faz um instrumental, me manda, e eu vou compondo por cima, às vezes as ideias em momentos diferentes. Mas uma coisa que eu sempre tento fazer é criar espaços e criar oportunidades para que a arte venha até mim, né? Então, assim, eu tive uma meta, foi quando eu comecei a compor mais efetivamente, a partir de 2018, minha meta era assim, eu vou compor uma música por mês, é o que eu quero. Mas aí eu fui me viciando nesse negócio de composição, e teve mês que dava 5, 6 músicas. Isso terminou que eu tenho um repertório bem grande, que eu estou trabalhando bem cuidadosamente para trazer ao público da melhor forma. Perfeitamente. Queria agradecer imensamente a sua participação, a sua entrevista, lhe cumprimentar pela qualidade do seu trabalho e pela simpatia de figura humana que você é. Pedro Ruas, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, um prazer estar aqui no Potiguar Notícias. Um beijão para todo mundo que está aí ouvindo a gente, assistindo a gente. Vão escutar minhas músicas, tá no Spotify, tá no YouTube. É só procurar Pedro Ruas, Máquina do Tempo, Enquanto Eu Não Te Encontro e todo mais de produção que a gente tem por lá. Um beijão, viu? Muito obrigado. Outro, tudo de bom. Grande abraço e sucesso. A você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha pelo rádio, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais. Valeu, tchauzinho.